A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que estamos aqui para realizar mais uma live, a live do discipulado. E nós já falamos sobre a lição 1, a Bíblia, também falamos a lição 2, sobre a volta triunfal de Cristo, e agora estamos falando sobre a lição 3, o inferno. E gostaria que você estivesse aí compartilhando, curtindo, comentando, lembrando que os nossos cultos nós temos todas as quintas às 20 horas e no domingo das 9 às 10 da manhã. Também as lives de oração das 18h10 às 18h30, de segunda, quarta e sexta. Você pode encontrar tudo isso no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Também no YouTube será a gravação e você pode encontrar na nossa página Igreja Batista Eulan e ali você vai poder curtir e ativar notificação. E se você ainda não fez isso no seu Facebook, na sua própria página tem a lupinha e você vai escrever Igreja Batista Eulan e você vai então curtir e ativar notificação. Todas as vezes que nós estivermos ao vivo, você será notificado. Então vamos falar sobre esse tema, o inferno, a parte 2. Só vou conferir se o som está bom. A graça ok, e a paz do Senhor o som está bom, isso é importante, para que possa chegar até você com toda a qualidade e excelência que você precisa. Vamos lá falar sobre essa lição, o inferno, porque há muito questionamento sobre isso. Mas o inferno existe? Será que Deus, sendo bom, Ele tem isso para trabalhar em relação àqueles que não obedecem à palavra de Deus? Como que é o inferno? O que acontece no inferno? Mas o inferno não é aqui mesmo, então tudo isso nós vamos saber sobre essa lição, o inferno. Então vamos lá, falando sobre a continuidade da lição 3. Se você perdeu, que você assista a primeira parte do inferno. Agora é a parte 2. É a pergunta 7, onde paramos. Que tipo de pessoas serão lançadas no lago de fogo? Eu costumo dizer que esses versículos que iremos falar é a lista macabra. Por quê? É a lista que se refere daquelas pessoas que realmente irão para o inferno, segundo a Bíblia. E eu tenho que fazer uma autoanálise para ver se eu não estou nesse pecados que a Bíblia se refere, que se não se arrependerem, serão lançados no lago de fogo. Então que isso seja um alerta para mim e para você. Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas os covardes, eu já falei sobre isso ontem, mas só vou repetir rapidinho. Covarde se refere àquelas pessoas que muitas vezes têm Jesus, tiveram um encontro com Cristo, é um cristão, é uma cristã, mas junto com os amigos, juntos com os parentes, tem vergonha de dizer que é um cristão, que é uma cristã. E a Bíblia fala então que esses são os covardes, os tímidos. E a Bíblia fala também que Jesus, no dia do juízo, ele vai dizer que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então que você fique atento. Eu lembro quando eu me converti, ainda jovem, 16 anos, e confesso a você que logo no princípio eu tinha vergonha, porque dizer que era um cristão naquela época era muito pouco as pessoas que tinham. E então eu comprei uma Bíblia bem pequenininha, as letras eram bem pequenas e praticamente para ninguém ficar me notando que eu estava com a Bíblia na mão. E um dia eu cheguei na igreja, o pastor pregou sobre isso. Aquele que me negar, eu negarei, mas aquele que me confessar, eu confessarei diante do meu Pai. E eu percebi que eu estava negando Jesus, porque eu tinha comprado aquela Bíblia bem pequena, até mesmo para não ficar mostrando para os outros a minha conversão. E a partir dali, então eu adquiri uma Bíblia maior, uma Bíblia comum, né, como essa, e ali
eu realmente comecei a anunciar que eu era um cristão de verdade. Então a Bíblia fala que os covardes não irão entrar no céu. Você tem sido covarde? Você tem negado o nome de Jesus perante seus amigos, sua família? Como tem sido o seu testemunho? É muito importante você fazer uma autoanálise. Também os incrédulos, aqueles que não crê, os ateus. Eu, como disse também ontem, se você pegar os ateus, colocar num avião e lá em cima desligar as turbinas, com certeza a última palavra que eles irão dizer é: meu Deus! Não existe ateu, principalmente na hora do vamos ver. Todos precisam de Deus. Os que cometem pecados nojentos, todo tipo de pecado que Deus não se agrada. Os assassinos, também a Bíblia fala em relação até mesmo suicida. Não cabe a mim, não cabe a você tirar a vida. Só cabe a Deus. Deus que deu a vida, Deus tem o poder de tirar a vida. Então nós não podemos de maneira nenhuma olhar. E se você tem esse sentimento, saiba, se você tirar a sua vida, infelizmente, você pensa que vai melhorar e só vai piorar. Porque a Bíblia está dizendo que essas pessoas irão para o lugar de tormento eterno. Então se arrependa, mude, busque o Senhor, Ele vai te fortalecer. Também os imorais, os que vivem na imoralidade, os que praticam a feitiçaria. E aí entra Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra. Nós precisamos estar atentos, porque a Bíblia ela relata que os feiticeiros não irão entrar no céu. E como eu já disse, eu aos 14 anos, aos 16, eu me enveredei para o Candomblé. E eu fui cambono de centro de Candomblé. Infelizmente, foi 2 anos que eu estive lá, mas a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi isso que o Espírito Santo fez na minha vida. Então, se você está indo por esse caminho, se arrependa, deixe a feitiçaria, porque a Bíblia fala que os feiticeiros não irão entrar no céu. Os que adoram ídolos, e isso é tanto imagens de esculturas, como também até ídolos. Tem pessoas que adoram pessoas, não é verdade? Que muitas vezes veneram pessoas. E a Bíblia fala que nós devemos adorar somente Deus na pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E pedir a Deus somente em nome de Jesus, segundo João 14, versículo 13. Nós só temos a Deus e a Jesus que podemos sim clamar segundo a palavra de Deus. Então, todos que adoram ídolos, eu falei sobre isso com riqueza de detalhe na parte 1 da lição do inferno. Se você não assistiu, assista. Com certeza vai tirar as suas dúvidas. E todos os mentirosos, aquele que vive na mentira. Então, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira e quem mente é filho dele. Lembrando que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, precisamos falar a verdade. O lugar deles é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Você vê que eu disse que essa lista é a lista macabra, porque aqueles que estão nessa lista, se não se arrependerem, segundo Jesus, segundo a palavra de Deus, serão lançados no lago que queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, por quê? A primeira morte é aquela que nós morremos e vamos para o cemitério. Já a segunda morte é a segunda morte que se refere ao lago de fogo, ao inferno. Então nós devemos ficar atentos sobre isso. O outro texto que temos também desta lista macabra está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Vocês sabem que os maus, que é os injustos, não terão parte no reino de Deus. Então aqui Paulo está dizendo que essa lista também não terá parte do reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, então você vê que ele está dizendo aquele que vive na imoralidade, não se arrependendo, não entrará no reino de Deus. Os que adoram ídolos, mais uma vez falando sobre a idolatria, Deus condena os idólatras, Deus condena, nós devemos adorar somente a Deus. E aquilo que eu disse, voltando, nós, ainda que possamos sim ter um carinho por aqueles homens de Deus que passaram aqui na terra, como Pedro, José, João, Maria, todos mais, nós vamos um dia vê-los no céu, vamos abraçá-los, vamos estar com eles, e será um privilégio, sim, poder conversar com eles, estar com eles.
mas somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A gente precisa ter essa noção. Então a Bíblia fala que os idólatras não entrarão no reino do céu. E os adúlteros também, aquela pessoa que está vivendo fora do casamento, algo que Deus condena. Porque o que Deus se agrada é o casamento santificado por Ele. E toda a situação do adultério, o que é? É você que é casado com a esposa, com o esposo, e você então deixa esse casamento e vai ter um relacionamento fora do casamento. E isso se chama adultério. A Bíblia fala que os adúlteros não entrarão no céu. E podemos dizer que o adultério também tem um pouco de semelhança da idolatria, porque no momento que você deixa de adorar a Deus e vai adorar um outro Deus, é como se fosse você adulterando, ou seja, você traindo Deus. Por isso que Deus também, ele detesta tanto a idolatria como os adúlteros. Os efeminados. O que é os efeminados, pastor? E nem os sodomitas. Então, para você entender, está se referindo sim aos homossexuais. Ainda que nós devemos amá-los, ainda que devemos ter o carinho por eles e realmente saber que nós devemos respeitar as diferenças, mas a Bíblia fala que é pecado. Assim como o adúltero é um pecado, assim como adorar a imagem é um pecado, assim como roubar é um pecado, assim como o pecado em si é chamado de pecado, também não é diferente. Então, os efeminados nada mais é do que aquela pessoa que ela se transveste. Ele que é homem, muitas vezes roupa de mulher, e muitas vezes que realmente mostra a mulher que se veste de homem, e isto são os efeminados. Já os sodomitas é aqueles que não se vestem, que muitas vezes você não vê se vestindo, ou muitas vezes colocando roupa, né? Se é homem colocando roupa de mulher, ou mulher colocando roupa de homem, não. Continua tendo a aparência de homem, de mulher, mas muitas vezes tem um relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. E isso Deus chama de sodomitas, que nada mais do que homossexuais. E a Bíblia fala, se não se arrependerem, não entrarão no céu, infelizmente. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar o reino de Deus, porque assim como para a pessoa muitas vezes está vivendo o pecado, precisa abandonar, e isso também não é diferente, é um pecado que precisa ser abandonado. Os ladrões, olha só, a Bíblia fala que os ladrões não entrarão no céu. E aí nós vemos, né, muitas vezes a corrupção que temos no nosso país, os políticos e tudo mais, que infelizmente são os que mais roubam. É claro que nós temos aqueles que são bons, mas infelizmente uma grande parte se corrompe. E a Bíblia fala que se não houver o arrependimento, também não entrarão no céu. Os avarentos. O que é avarento? É aquela pessoa que muitas vezes ela até tem o dinheiro, ela até tem o recurso, mas ela não ajuda o próximo, ela não ajuda a obra de Deus, ela não dizima, ela não oferta, tem um coração duro. E a Bíblia fala que os avarentos não entrarão no reino dos céus. Então você que muitas vezes tem até como ajudar e não ajuda, você está sendo uma pessoa avarenta. E isso não agrada o coração de Deus. E é bem claro que a Bíblia fala que não irão entrar no céu. É um pecado. E precisa, no momento que a Bíblia fala, é dando que se recebe. É dai e ser-vos-á dado. Tem que ter no nosso coração o sentimento também de ajudar, o sentimento de amor ao próximo. Os bêbados, olha o que a Bíblia fala. Os bêbados não entrarão no reino dos céus. Então você vê que a lista não é pequena. Então eu tenho que entender o seguinte, que a bebida, ela destrói. Independente do que a Bíblia fala, a própria medicina, ela confirma que a bebida, ela traz problema no coração, traz câncer, cirrose, não é verdade? E tantas doenças. E não somente isso, mortes no trânsito, morte na família. Então aquela coisa, mas eu tomo só um pouquinho. Muitas igrejas até liberam, tomar um pouquinho. Eu vejo que exemplo você vai dar para o seu filho. Muitas vezes você fala para ele não tomar e aí você muitas vezes está tomando a bebida, a cerveja, que seja, a pinga. E que exemplo você vai estar dando ao teu filho? Ou a quem você vai evangelizar que está na bebida? Como que você vai chamar a atenção dele se você também bebe? Então é aquela coisa, né? Que você possa tirar isso. Eu tenho vontade, vai lá, compra suco de uva.
toma o suco de uva, entendeu? E isso é muito bom, porque a Bíblia fala que os bêbados não entrarão no reino dos céus. É um pecado, porque destrói o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ah, mas Jesus transformou água em vinho. Mas se você for analisar aquele vinho que era do passado comparado a hoje, hoje tem mais álcool do que tudo. Então a gente tem que tomar cuidado. E acima de tudo, se Deus está dizendo que os bêbados não entrarão no céu, eu tenho que estar atento, né? Eu não vou, muitas vezes, eu vou tomar e tal, e aí no dia do juízo, realmente se isso for um peso no sentido de conceder você a eternidade ou não nos céus, então eu não vou me arriscar. Então é aquela coisa, não vou, se eu não é bom para o outro, também não vai ser para mim. Não é fácil, mas o Senhor liberta. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o caminho estreito, não é fácil, mas Deus nos ajuda. É aquela coisa, a pessoa tem um vazio muito grande no coração e esse vazio ela procura preencher com a prostituição, com o adultério, muitas vezes com a feitiçaria, com a bebida, com as drogas, mas o vazio sempre continua aí. E somente Jesus pode preencher esse vazio. Quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, esse vazio ele é preenchido. Então você não vai tomar mais porque você não tem mais necessidade. O vazio foi preenchido. Você não vai mais adulterar porque o vazio que havia em você foi preenchido. Jesus preencheu. Então é isso que eu preciso entender. Jesus nos satisfaz. Voltando, os caluniadores. É muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas pensam, quem que vai para o inferno? Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que muitas vezes adultera, e muitas vezes esquece que os caluniadores, quem são os caluniadores? Os fofoqueiros. A Bíblia fala que é aquele que usa a língua, até mesmo que muitas vezes mata pessoas através da nossa boca. Então muitas vezes nós temos que vigiar, até mesmo ficar atento, porque somos aquelas pessoas que do leva e traz. Isso não é bom. Então nós temos que estar atento, vigiando, usando a nossa boca somente para louvar e adorar a Deus, orar pelos aqueles que nos perseguem, orar por os nossos inimigos, até para Deus tirar do coração deles a maldade, mas eu não posso usar a minha boca para ficar falando mal da minha família, mal dos meus parentes, mal muitas vezes do meu pastor, mal da minha igreja. Eu não posso, porque os caluniadores não entrarão no céu. Isso mesmo. Então você que está aí usando a sua boca para ficar falando mal do governo, não, em vez disso, ore, clame, peça a Deus pela sua misericórdia, ore a Deus. É importante a gente entender isso. E os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Olha aqui, e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então nós temos que estar atento, porque a Bíblia nos diz que os ladrões, os assaltantes não entrarão no reino do céu. Então, que você não roube aquilo que você não tem direito. Quantas pessoas, muitos, até cristãos, que não tinham direito de pegar aí a questão do emergencial do governo e foram lá e pegaram. E isso foi pecado, porque erraram, não tinha necessidade. É claro que aqueles que realmente precisavam e pegaram, isso é justo. Mas tem pessoas que muitas vezes fizeram situações que mentiram. E isto Deus não se agrada, então se arrependa, porque a Bíblia fala que não entrarão no reino dos céus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é muito importante a gente ter essa noção. A lista dos que vão para o inferno ainda não parou. Olha Gálatas 5, 19 ao 21. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São elas: a imoralidade sexual. Então, toda imoralidade, a pessoa que vive nessa imoralidade sexual, fora do casamento, principalmente, não entrará no céu. Então, nós temos que viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Nós temos que ter uma vida de santificação. Até mesmo você, que muitas vezes é viciado aí na pornografia, muitas vezes pela internet, lute, entendeu? Não vai te levar a lugar nenhum esse vício. Então é um vício também, é um pecado, você tem que resistir.
Deus que vê tudo, está vendo o que você está fazendo. E isso não agrada o coração de Deus. E é uma podridão, você está dando lugar para Satanás. Então fecha essa brecha, fecha essa porta, enquanto há tempo. Porque a morte, ela chega. E aí? Quando a morte chegar e você está vivendo essa vida de pecado? Então é tempo de se arrepender. A impureza, tudo aquilo que é impuro. As ações indecentes. A adoração a ídolos, mais uma vez se repete. A feitiçaria, olha só, os feiticeiros, mais uma vez se repete. Inimizade, então aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele ódio que tem no seu coração, você tem que buscar em Deus para conseguir perdoar. Porque Jesus disse, se você não perdoar, eu também não te perdoo. É a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, ou os nossos devedores. Então nós precisamos perdoar para receber perdão, porque quando nós pecamos, nós ficamos contentes em saber que Deus está sempre disposto a perdoar. Mas quando alguém nos fere, nós fechamos o coração. Só que isso também não é bom. Quando você deixa de perdoar, você também fica doente. Porque já se sabe que a maioria das pessoas que ficam doentes, câncer, muitas vezes gastrite, úlcera, problemas no coração, é por falta de perdão. Então eu sei que a pessoa talvez te machucou, te feriu, foi injusta, mas Jesus também passou por isso. Ele foi injustiçado, traíram e tudo mais. Mas mesmo assim Jesus disse, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Então libere o perdão. Com certeza Deus fará a justiça, mas pelo menos você vai estar com o coração limpo diante de Deus. Então inimizade, briga, ciumeiras, ciúmes também não é de Deus. Ciúmes no casamento, ciúmes no trabalho, ciúmes até mesmo no ministério. Não tenha ciúmes. Fique contente quando alguém está prosperando, quando alguém está sendo realmente abençoado. Deseje isso no seu coração, ore por essa pessoa. O que mais? Os acessos de raiva. E muitas vezes nesses acessos de raiva vem palavrões. Cuidado! A tua boca é para glorificar a Deus. Como que você usa a sua boca para falar palavrão? Se palavrões resolvesse, o Brasil teria resolvido, porque principalmente na construção civil, o que mais se fala é palavrões. Mas não ajuda nada, só atrai mais coisas ruins. Então usa a tua boca para profetizar, para abençoar, entendeu? Que todos os acessos de raiva saiam da sua vida. A ambição egoísta. O que é ambição egoísta? É aquela pessoa que muitas vezes para ela conseguir algo, ela derruba 3, 4, 5 ou 10 que está ali do seu lado. Isso não agrada a Deus. E a Bíblia fala que é da carne e não irá entrar no céu. É isso que é o problema. É a lista macabra. O que eu estou falando, a Bíblia fala que não entrarão no céu os que tais praticam, então precisam se arrepender. O que mais? A desunião. Então aquela coisa, desunião na família, desunião muitas vezes no trabalho, desunião até na igreja. Não posso. Eu tenho que ser unido, eu tenho que estar no mesmo propósito. Vamos orar, vamos interceder. Divisões, não, também isso não é de Deus. Muitas vezes a divisão na igreja, panelinhas, não, isso não é abençoador, não. Nós temos que estar juntos, louvando a Deus. Inveja. Quando a gente olha para a Bíblia, a inveja foi danosa para muita gente. José mesmo sofreu com seus irmãos que tiveram inveja dele. Caim matou Abel por causa da inveja. E quantos hoje, por causa da inveja, estão aí matando pessoas? Então tire esse sentimento no seu coração. Tire, isso não é de Deus, essa inveja. Sai em nome de Jesus, repreenda. Você é um cristão, uma cristã. Isso não pode ter no seu coração. E não somente isso, vamos lá agora ainda. As bebedeiras, mais uma vez se repete a bebida. Então tire isso também da sua vida. Muitas vezes a bebida, você tem gasto com a bebida e tem destruído o seu casamento, destruído até o seu trabalho, a sua saúde, e farras e outras coisas parecidas com essas, que podemos dizer que dentro desse contexto, drogas, cigarro. Quantas pessoas que vivem a vida toda fumando
E quando chega agora um período da vida, descobrem que estão com câncer. E aí, ou com problema no coração, e o médico chega, olha, você vai morrer. E o que acontece? Elas largam do cigarro, elas largam da bebida, elas largam muitas vezes até das drogas, porque vai morrer. Só que, infelizmente, agora não tem mais o que fazer. Ficou as sequelas e realmente irão morrer. E quantas pessoas que eu tive a oportunidade de visitar, que dizia, muitas vezes com um balão de oxigênio ali, porque faltando ar por causa da vida toda bebendo, ou até mesmo a bebida com cirrose, e ali dizendo, pastor, se eu soubesse, né, que eu conseguiria, porque eu dizia sempre que eu não conseguia, mas quando veio a notícia que iria morrer, eu larguei. Se eu fosse me esforçasse um pouquinho mais, eu não estaria nessa condição. E infelizmente morreram. Então, para você que está aí fumando, bebendo, ou mesmo se drogando, tem tempo ainda. Você consegue, em nome de Jesus, para que você não venha se arrepender lá e aí será tarde demais. Porque a Bíblia fala que não somente isso, mas não entrarão nos céus. Ele está dizendo, repito os que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Olha só, não receberão o reino de Deus. Não tem como receber o reino de Deus. Vamos lá agora, dentro ainda do que nós temos. O joio e o trigo, até nós falamos esses dias sobre o joio e o trigo, a parábola do joio e o trigo. Mateus capítulo 13, 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe, Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? Da onde que veio o joio? E a resposta foi o seguinte, respondeu-lhes, algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, então, porém, disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer juntos, a palavra de Deus está dizendo. Deixa crescer juntos, ambos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Olha o que ele está dizendo, direi aos ceifeiros. Ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. E ele acrescenta, para o queimar o trigo, porém recolhei-o no meu celeiro. Então aqui nós aprendemos o seguinte, o joio e o trigo estão também dentro da própria igreja. Existe então aquele que serve a Deus e aquele que se diz servo de Deus, mas está lá muitas vezes para ser um estorvo, até para impedir outras pessoas a servirem a Deus. Porque elas olham para o joio e dizem, para eu ser igual a ele, eu prefiro ser do jeito que eu sou. E aí não entram para o reino de Deus olhando para aquelas pessoas. Então eu quero dizer para você, pare de olhar para o joio e olhe para aqueles que realmente servem a Deus. Porque eu sempre costumo dizer, não é porque existe a nota de R$50 falsa, você vai deixar de querer a verdadeira. Então em todos os segmentos tem os bons e os maus. Não é diferente dentro da igreja também. Tem os bons pastores, os maus pastores, tem os bons cristãos e os maus cristãos. Então que você possa entender que haverá o joio e o trigo dentro da igreja. Mas Jesus disse, não é para tirar o joio, porque se a gente tirar o joio, vai mexer no trigo. O exemplo, vamos supor, o joio é o marido, o trigo é a mulher. Aí você vai lá e tira o joio. Olha, você não vem mais para a igreja porque você está dando mau testemunho, você não está sendo exemplo, está impedindo outras pessoas de crerem em Jesus. Aí você tira. Só que a mulher que era o trigo vai dizer, o pastor não tinha esse direito, era meu marido. E aí o trigo vai morrer, vai parar de vir congregar na igreja.
E infelizmente, por isso que a gente vê muitos escândalos dentro da igreja, porque o joio e o trigo estão juntos. E aí Jesus disse, deixa crescer junto. No dia do juízo, o joio vai ser colocado do lado e colocado para secar e tacar fogo. Então não seja joio, porque o joio vai para o fogo eterno, como nós estamos falando na lição 3 do inferno. Mateus 13, do 37 ao 42. E ele respondendo disse, o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. Olha lá quem semeia o joio dentro das igrejas, no meio cristão. O diabo. O inimigo que semeou o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntará do seu reino todos que servem de tropeço. Você está servindo de tropeço por onde você passa, e os que praticam a iniquidade. E lança-losão na fornalha de fogo. Olha lá, quem que é essa fornalha de fogo? O inferno, o lago de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o lugar do inferno é um lugar onde há fogo, onde há ranger de dentes e há choro. Não tem mais saída. Não tem mais como você sair de lá. Tem muito joio se achando trigo. Infelizmente, tem muito joio que se acha que é trigo. Canta, louva, até mesmo estão congregando, até mesmo pregam, até mesmo dizimam, mas infelizmente são joio, porque não estão vivendo o reino de Deus. Estão vivendo aquela coisa, o outro faz, vou fazer também. Estão vivendo vida de pecado. Então, esta palavra para você hoje é que você se arrependa, para que você não venha ser lançado no inferno. A pergunta é, onde fica o lugar do inferno? Olha o que a Bíblia nos diz. Aonde fica o inferno? Provérbios 15, 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, a fim de que ele se desvie do Seol, que é o inferno, que é embaixo. Então, é confirmado que o centro da terra, o que acontece? Tem fogo. Inclusive ali, nós temos esse desenho, até 70 quilômetros em relação abaixo, aqui onde nós estamos pisando, é a crosta terrestre. Depois você vai encontrar o manto, que é de 70 a 2.891 quilômetros. Depois do manto, o núcleo líquido, 2.391 a 5.150 quilômetros. E o núcleo sólido, 2.391 a 6.731 quilômetros. Tudo fogo. E então o inferno é um lugar aonde o espírito vai e é um lugar espiritual, onde a pessoa fica presa. Lembrando que vai para lá no inferno o espírito do homem, que não obedeceu a palavra e fica já em tormento. Até o dia do juízo, que vai sair de lá e vai pegar o seu corpo, porque haverá a ressurreição dos mortos. Então aqueles que não serviram a Deus vão pegar os seus corpos, vão comparecer diante de Deus, ser julgado, condenado e lançado no lago de fogo que ainda não foi inaugurado. E lá irão o corpo, a alma e espírito para toda a eternidade e nunca mais sairão. Então é necessário a gente entender isso. O que Jesus vai dizer aos que não obedecem a sua palavra? Então a pessoa que não quer obedecer a palavra, Jesus vai dizer algo, e é importante nós entendermos sobre isso. Mateus capítulo 7, 23. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Então a palavra de Deus está dizendo que Jesus vai dizer naquele dia, aquele que não obedece à palavra, nunca vos conheci. E é interessante que essas pessoas que estarão ali diante de Jesus, é aquelas pessoas que muitas vezes estão na igreja, até mesmo se dizem pessoas boas. Não mato, não roubo, não fumo, não faço mal para ninguém. Mas isso não é o suficiente para a salvação. Precisa arrependimento, precisa conversão, precisa nascer de novo, precisa viver o evangelho. Mas isso é difícil. Não, não é difícil. Nós temos um ajudador que se chama Espírito Santo de Deus. No momento que você reconhece que esses pecados fazem parte da tua vida, então você vai se arrepender deles.
E você vai agora convidar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida a fazer morada no seu coração. E quando você convida Ele pela fé, dizendo: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, entra no meu coração, faça morada eterna. Então Jesus entra. E Ele entra porque lá em Apocalipse 3:20 Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, como que eu ouço a voz de Jesus? Pela palavra. Você está ouvindo a palavra hoje. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta é a porta do coração. Então eu preciso abrir a porta do coração e convidar Jesus. Jesus entra no meu coração. E aí sim, Jesus vem, Ele entra no coração, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele escreve o nosso nome no livro da vida e nos concede a vida eterna. Olha que coisa linda. Agora, tendo Jesus, a Bíblia fala: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus, quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Porque naquele dia do juízo, Deus vai olhar para cada um de nós. Aquele que tem Jesus, aquele que tem o Filho dele dentro dele, ele não vai lançar na eternidade para o inferno. Mas aquele que não tem o Filho, infelizmente, não tem a vida. Por isso é importante ter Jesus no coração, através da conversão genuína. Então, voltando aqui, Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então essa é a resposta, o que Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantos Jesus disse que irão para a perdição? Quantos será que irá para a perdição? Quantas pessoas? Será que é muito? Será que é pouco? O que a Bíblia fala? Porque muitas vezes nós aprendemos: não, Deus é bom, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Mas cuidado, não é isso que a Bíblia fala. Deus é justiça, Ele é bom, mas Ele é justiça. E nós precisamos entender sobre isso. Olha Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita. Jesus disse: eu sou a porta. Então você precisa entrar por Jesus, através do arrependimento, da conversão. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Sim, a porta larga leva para a perdição. E muitos são os que entram por ela. Então você vê que a Bíblia fala que não é pouco. É muitos que entram por essa porta, a porta da perdição. Muitos não querem servir a Deus. Muitos ignoram a palavra de Deus. Então muitos vão entrar por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Porque o caminho diz a Bíblia, é aqui, ó, apertado. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Então não é fácil. Para você vir a Jesus, Jesus disse: você tem que negar a si mesmo, renunciar o velho homem e viver o Evangelho segundo a palavra de Deus. E lembrando que você consegue, porque Jesus transforma. É algo que é o Espírito Santo que trabalha em nosso coração, não é você. Muitas pessoas falam assim: eu vou deixar o pecado para depois eu ir para Jesus. Não, venha para Jesus do jeito que você está. Agora, quem vai completar a obra é o Espírito Santo e ele vai te ajudar. Você não vai estar sozinho nessa luta. E olha o que ainda a Bíblia: e poucos são que encontram. Ou seja, o caminho da vida são poucos. Por isso que a minha oração e a sua: Senhor, que eu seja esses poucos, que eu possa encontrar o caminho da vida, a salvação, a vida eterna, que a tua palavra nos diz. Então, quantos Jesus disse que irão para a perdição? Muitos. Olha agora a outra pergunta. Deus tem prazer que o homem vá para o inferno? Porque aparentemente, até aí, parece que Deus tem prazer. Então, de mandar pessoas para o inferno. Porque até antes você tinha aquele pensamento: Deus é bom, não vai mandar ninguém para o inferno. Mas agora, lendo a Bíblia, você vai ver que Deus vai mandar muita gente sim para o inferno, porque desobedeceu. Mas Deus tem prazer de mandar o homem para o inferno? Vamos ver o que a Bíblia fala? Ezequiel 18, 23. Tenho eu algum prazer na morte do ímpio? O ímpio é o que está vivendo a vida em impiedade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diz o Senhor Deus: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então a vontade de Deus é que o ímpio que está vivendo na impiedade se converta. Essa é a vontade de Deus, que a pessoa abandone o caminho errado e viva
a vida eterna. Então Deus tem prazer? Não. Olha 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa. Que promessa? Da volta dele, a volta de Cristo. Ainda que alguns a têm por tardia, porque alguns chegam a dizer, Deus do tempo da minha avó, que eu ouço dizer que Jesus vem, até hoje ele não veio. Mas, porém, é longânimo para convosco. O que é longânimo? Paciente, não querendo que ninguém se perca. Vamos supor, se Jesus voltasse o ano passado, talvez você não estava pronto. Se ele voltar agora também, talvez você não estaria pronto. Então você vê como é que Deus é bom? Está tendo misericórdia, está dando oportunidade para você se arrepender. Ele é bom, ele é longânimo. Senão que todos venham a arrepender-se. Então a vontade de Deus é que todos se arrependam. Inclusive, a primeira mensagem que Jesus pregou foi arrependei-vos. A primeira mensagem de João Batista foi arrependei-vos. A primeira mensagem dos apóstolos foi arrependei-vos. A mensagem do apóstolo Pedro foi arrependei-vos. A mensagem do apóstolo Paulo foi arrependei-vos. E não é diferente hoje. Nós precisamos arrepender. E o que é arrepender? É a mudança de pensamento. Eu estava pensando em fazer alguma coisa que não agrada a Deus, agora me deparei com a palavra, vi que era errado, então eu mudei o meu pensamento. Não vou mais continuar nesse caminho errado. Isso é arrependimento. Continuando. Por que o 12? Porque a maioria dos pecadores se perdem. Por quê? Porque a maioria se perde. João 3,19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Então por que os homens, a maioria dos pecadores se perdem? Porque amam mais as trevas do que a luz. É aquela coisa, olha, nós vamos ter um culto. Vem aquele povo pingado, aquele pouquinha gente. Olha, vai ter um forrogodó. Enche de gente, não é verdade? Porque amam mais as trevas do que a luz. Querem ouvir aquilo que lhe agrada do que a palavra de Deus que nos corrige para a eternidade. Então, por que amam mais as trevas do que a luz? 13. Qual é a vontade de Deus para o homem? Qual é a vontade de Deus, pastor? João 6,40. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Olha a vontade de Deus, não é que o homem vá para o inferno, ainda que o inferno exista, e infelizmente muitos entrarão por ele, mas a vontade de Deus é que todo aquele que vê o Filho e crê nele. Como é que eu vejo o Filho? Pela fé, através da palavra. E aí eu entendo que sou um pecador, estou separado de Deus, que Deus me ama e que Ele providenciou Jesus para morrer por mim. E agora, entendendo que Ele é o presente que Deus deu à humanidade, eu aceito como meu Salvador e Senhor. E eu agora convido Jesus para entrar no meu coração e Ele faz morada em mim e me dá a vida eterna, porque quem vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Isso mesmo, a vida eterna e não a morte eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Haverá ressurreição para a vida, que tenham então a vida eterna. Olha o 14. Como Deus provou que nos ama e não quer a nossa perdição. Aí é o texto bem conhecido, que até criança sabe de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Este mundo representa a mim e a você. Quando o próprio João, o apóstolo João, estava escrevendo o livro de João e ele chegou nessa parte, eu creio que ele, quando foi escrever, talvez venha aqui um pensamento que a gente pode talvez trazer para você. Quando ele coloca, porque Deus amou o mundo. Talvez ele pensou, olha, do tamanho de um carro. Não, é muito pequeno o amor de Deus comparado ao carro. Então, o tamanho, talvez, de uma fazenda, não, é muito pequeno. O tamanho do estado de São Paulo é muito pequeno. O tamanho, do oceano é pequeno. O tamanho da terra é pequeno. Então, o tamanho do sol também é pequeno. Chega um momento que ele não tem mais como descrever o amor de Deus. Ele coloca de tal maneira. Não dá para explicar esse amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou você, Deus amou a mim de tal maneira que deu o seu único filho. Ele não tinha dois, não tinha três, tinha um só.
Ele deu Jesus. Olha o amor de Deus. Deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha lá, não, Deus não quer que o homem vá para o inferno. Por isso que ele deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não podemos culpar a Deus. Ah, Deus então é mau, vai mandar as pessoas para o inferno. Não, o que Deus tinha que fazer, ele fez. Ele enviou o seu único filho. Ele não poupou, Jesus morreu. E ele não pôde fazer nada, mesmo sendo Deus, porque era o inocente morrendo pelo culpado. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus pagou a dívida que era nossa. Era para nós estarmos na cruz, era para nós morrermos, mas nós não íamos suportar. Então Jesus veio, e isto por causa do amor de Deus. Deus deu Jesus, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a resposta é enviando Jesus para morrer em nosso lugar. E isso é fato. Nós estamos vivendo 2020 depois de Cristo. Jesus veio e mudou a história. 15. Que preço Jesus pagou para nos livrar da condenação? Olha o preço que ele pagou, foi alto. Aí nós temos o ator do filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e mostra o quanto Cristo sofreu por nós. Ele foi açoitado, ele foi crucificado, cravos nas mãos, nos pés, teve que carregar a cruz, foi cuspido na cara, bateram nele, arrancaram a sua barba. Tudo isso por minha causa, por tua causa. O amor dele. Jesus te ama. É isso aí, Jesus te ama. Você que é um pecador, você que muitas vezes está indo a caminhos largos para o inferno, Jesus te ama. E ele foi até o fim, por mim e por você. Por isso que nós, talvez, ao caminharmos no caminho que ele quer que nós o sigamos, nós chegamos até estar com ele. Mas muitos chegam a dizer, Deus, olha, até aqui o caminho. Mas olha, deixar isso, não dá não. Deixar a droga, não vou não. Deixar o adultério, não posso não. Deixar a idolatria, não, Deus, não vou fazer isso não. Deixar a mentira, não. Mas lembrando que Jesus veio, ele sendo Deus, se fez carne, e ele foi até o fim por você. Ele morreu por você. Então que você possa ir até o fim por Jesus. Abandone esse vício, abandone esse pecado, abandone a idolatria, a feitiçaria, abandone a mentira, abandone o egoísmo, a inveja. Abandone em nome de Jesus. Jesus morreu por você. Para que você também morra, o velho homem, a velha mulher, e viva uma novidade em Cristo, uma nova criatura. Jesus pagou um alto preço. Romanos 5, 6 ou 8. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu por nós, que vivia na impiedade. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Olha que coisa linda! A prova do amor de Deus é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo você que está aí na idolatria, na feitiçaria, que está no adultério, que está na prostituição, que está nas drogas, Jesus já morreu por você. Ele não esperou você largar esses pecados para depois morrer. Não, a Bíblia fala que ele morre por nós. O verdadeiro amor não é aquele que dá para receber em troca. Não, o verdadeiro amor é aquele que você dá sem esperar nada em troca. E foi isso que Deus fez. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, sem esperar nada em troca. Sem esperar se você vai se arrepender, se você vai entregar a sua vida a Jesus ou não. Ele já veio, ele já morreu. Agora é questão de escolha. Eu escolho a vida eterna ou eu escolho a condenação eterna. Deus coloca diante de nós a escolha. Olha, escolhe, lá em Deuteronômio 30 ele fala assim, eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida. É essa o fato que nós precisamos entender. É uma questão de escolha. Então, morrendo por nós. Olha agora o outro, 1 João capítulo 3, versículo 16.
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Agora sim, sendo um cristão genuíno, verdadeiro, eu devo também estar dando a vida, ou seja, ajudando, amando o meu irmão, orando por ele, ajudando naquilo que for necessário. Então, dando a sua vida por nós. Jesus deu a sua vida por nós. 16. O que acontecerá com aqueles que são justificados pelo sangue de Jesus? Lembrando que o sangue de Cristo foi o que nos justifica. Olha Romanos 5,9. Logo muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É a ira de Deus que virá sobre a humanidade. No dia da grande tribulação, os ais todinhos de Apocalipse virá sobre a terra. Hoje esse período de pandemia, de crise, isso a Bíblia chama de princípio de dores, porque as dores ainda não veio. Será derramada a ira de Deus na grande tribulação, que é logo após o arrebatamento da igreja. E aí eu pergunto a você, está preparado? Se Jesus voltar hoje, ou se você morrer hoje, você pode dizer que você está preparado. Se talvez houve uma interrogação, então é tempo de se preparar, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar o Senhor. Então serão salvos da ira de Deus através do sangue de Jesus. Olha o 17, somos destinados por Deus para quê? 1 Tessalonicenses 5,9, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos fez para irmos para o inferno, ou para recebermos a ira que virá na grande tribulação, mas para alcançarmos a salvação. O propósito de Deus na minha vida, na tua vida, é que sejamos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, tá vendo? É por Jesus, não é por Buda, não é por Allan Kardec, não é por Confúcio, não, é Jesus, Jesus. Ele é o único que pode nos salvar para a salvação. Olha agora, ainda, para a gente finalizar, a quem devemos temer? Que tem pessoas que muitas vezes têm medo de passar em frente ao cemitério, já viu? Pessoas têm medo de passar embaixo de uma escada, de um gato preto passando na frente, tem medo de tudo. Tem medo do ladrão, tem medo muitas vezes do assassino, tem medo de andar no escuro. Mas olha o que a Bíblia fala, quem devemos temer? Lucas 12:5. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei. Então quem tem esse poder? Deus. E aquela coisa, nós tememos o homem, tememos o juiz aqui na terra, tememos tudo. O escuro, o cemitério, a assombração, entendeu? Mas esquecemos de temer a Deus. Tema a Deus obedecendo esta palavra que nós acabamos de pregar. A lista macabra, aqueles que irão para o inferno, tema, se arrependa, se converta, porque Deus tem poder de tirar a nossa vida, e não somente isso, mas de lançar o homem que rejeitou esta palavra no inferno, no lago de fogo. Sim, digo, a esse temei. Então a resposta, temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse temei, a Deus somente. 19. Aí a última pergunta. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Nós falamos sobre isso no início da lição, que o livro da vida existe lá na eternidade. E que livro que é esse, pastor? É o livro do registro de nascimento. Como aqui na Terra, nós temos no cartório o livro de registro. Quando a criança nasce, é registrada lá. E não adianta a mãe chegar lá no cartório, com o escrivão, com 9 meses, com a barriguinha bem cheinha, com a criança ali, e chegar a dizer, eu vim registrar meu filho ou minha filha. O escrivão não registra, porque não nasceu. Ainda que ela possa dizer, olha, mas ele está aqui, está mexendo, olha aqui a cabecinha, o pezinho. Não, se não nasceu, não registra. Assim também Jesus disse para Nicodemos em João 3, se você não nascer de novo, você não entra no céu. Não adianta não matar, não mato, não roubo, não fumo, não faço mal para ninguém, não. Se você não nascer de novo, se você não se arrepender, não aceitar Jesus como Salvador e Senhor, não nascer de Deus, você não entra no céu. Por isso que no momento que você nasce para Deus, através de um arrependimento, através de uma conversão, reconhece então que esses pecados
que nós acabamos de dizer, você estava praticando e você se arrepende e agora você entende que Jesus é o único suficiente Salvador e você entrega a sua vida para Ele, e quando você faz isso de todo o teu coração, Ele entra na sua vida, Ele perdoa, Ele te purifica, escreve o seu nome no livro da vida e agora Ele faz morada dentro de você. E aí sim você tem a vida, o seu nome agora é escrito no livro da vida. Por isso que no dia do juízo, se o teu nome estiver no livro da vida, e Deus olhar para você e ver o filho dele dentro de você, ele não vai lançar o filho dele no inferno, porque você tem o filho dele dentro de você. Olha a diferença, quem tem o filho tem a vida. Então você tem o seu nome no livro da vida, Apocalipse 20:15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É muito sério. Eu vejo que é igual aquela pessoa que ela estuda e ela vai lá no mural da escola para ver se ela passou no vestibular. E o nome dela não está. Ah, que tristeza. Não conseguiu passar. Mas para aquele que se esforçou, que fez tal, e achou o seu nome lá, ah, que alegria, não é verdade? Há uma festa porque conseguiu passar. Assim será no dia do juízo. Será uma alegria para aquele que vai conseguir passar, aquele que conseguiu ir para o céu. Então, somente aquele que tem o nome escrito no livro da vida. Então, eu quero que você, neste momento, esteja aí comigo. Nós vamos estar orando, porque finalizamos a lição 3 e amanhã nós iremos falar a lição 4, o que acontece depois da morte. Mas antes da oração, eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco. Obrigado pela companhia. Luzinete Silveira, a paz, querida. Ela é lá de Penápolis, também toda a família, um abraço no coração. Marli, ok, bom dia, a paz do Senhor. A Sueli Cantieri, a paz do Senhor. Que bom tê-los aí conosco. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Também está aí conosco a Helenice. Deus abençoe a Nice, Maria Lucilene. E eu sei que outros estarão entrando e também aprendendo sobre o discipulado, a lição 3, e que você esteja compartilhando, curtindo, comentando, lembrando que o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Você vai encontrar todas as nossas lives, tanto o discipulado que é feito de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã, como também as lives da oração de segunda, quarta e sexta, das 6h10 da noite, ou 18h10 às 18h30, e os nossos 2 cultos, que é quinta-feira das 20 às 21 horas e domingo das 9 às 10 da manhã. Nós vamos orar agora. Pai amado, Pai bendito, na autoridade que é no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti esta pessoa que está comigo, acompanhando esta lição do discipulado. É uma lição, ó Deus, que muitos procuram não até mesmo assistir porque fala do inferno, um lugar de tormento eterno, um lugar de sofrimento que não tem mais saída. Mas também fala do teu amor, da tua revelação, de Jesus Cristo, que é o Salvador, que é o Senhor. E quando nós entendemos este amor, e nos arrependemos e nos convertemos, nós temos a vida eterna. Deus abençoe esta pessoa, se ainda ela não tem a Cristo como Salvador e Senhor, que ela venha entregar a sua vida a Ti, através da fé, através do arrependimento, através, Senhor, ó Deus, do novo nascimento, e que haja o seu nome escrito no livro da vida, para que no dia que o Senhor nos chamar, possamos estar ali nesse livro da vida e entrarmos na vida eterna. Venha abençoar esta pessoa, renovar as suas forças. Se é alguém desviado, que volte para os teus caminhos. Ó Deus, liberta esta pessoa, tira todas as vendas dos olhos. Tua palavra diz, conhecereis a verdade, João 8,32, e a verdade vos libertará. Pregamos somente a verdade, pregamos somente a Tua palavra, que esta palavra possa encontrar corações aí, ó Deus, que seja uma boa terra, onde a semente que foi plantada, que é a Tua palavra, possa crescer, possa germinar, crescer e dar muitos frutos para a Tua glória. Abençoa, santifica, renova, fortaleça e perdoa e purifica no Teu sangue. Abençoa a vida financeira, a vida espiritual, a saúde, repreenda as enfermidades, toda a malignidade caia por terra agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus e, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta trazendo mais uma lição e a lição 4, o que acontece depois da morte.
Um abraço no seu coração, compartilhe, curta e a Deus toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém.